Queridos, nós estamos trabalhando com uma série que fala sobre discipulado. Fala sobre o ato de ser um discípulo de Cristo e as implicações desse discipulado. Todas as vezes que nós falamos sobre discípulos, e essa é a abordagem que a Bíblia dá a todos aqueles que seguem a Cristo Jesus, nós entendemos pela Bíblia que o discípulo é aquele que abandona o seu eu, que abandona a sua natureza pecaminosa e escolhe buscar, seguir e viver a natureza de Cristo Jesus em seu viver. O discípulo é aquele que busca imitar a Cristo, é aquele que busca aprender com o exemplo de Cristo, é aquele que recebe Cristo em seu coração. E mais do que isso, um discípulo é aquele que mostra aos outros a pessoa de Cristo Jesus em seu próprio viver. Por isso, a responsabilidade de ser um discípulo de Cristo não pode ser minimizada. A responsabilidade é altíssima. E quando nós falamos sobre um discípulo, que é um discípulo raiz, que é um discípulo que está na base, que é um discípulo que nasce, que tem fundamentos, nós precisamos nos lembrar que todo discípulo de Cristo, ele é chamado a viver uma vida de santificação. Por isso, o tema de hoje tem que ver com a santificação, e o título é esse, a santificação. Os discípulos de Cristo, eles se deparam com um Deus santo. Eles se deparam com um Deus santo encarnado em pele, em carne, em sangue humano. E ele então é convidado por esse Senhor encarnado, por esse Jesus Cristo, para viver uma vida santa. É necessário, talvez, antes de tratarmos de forma mais específica das implicações da santidade na vida cristã, fazer algumas definições. A primeira definição que eu gostaria de falar tem que ver com a palavra santo. Na nossa cultura, totalmente carregada por uma linha mais católica do cristianismo, nós começamos a conceber a palavra santidade, o conceito de santidade, e começamos a conceber esse conceito numa relação de igualdade com impecaminosidade. Ou seja, nós começamos a entender santidade como sendo impecaminosidade. Se eu disser eu sou santo, então na nossa mentalidade, completamente influenciada pelo catolicismo ocidental, nós entendemos na hora que nós estamos falando sobre não tenho pecados. E essa concepção de santidade, esse conceito, ele ficou tão arraigado em nossa cultura, que a palavra santo, que é uma palavra extremamente religiosa, é usada até nos meios mais seculares para dizer, até em forma pejorativa, àqueles que vivem uma vida correta. Ah, você é o santinho, você fica dando uma de santo. E nós chegamos então à conclusão que santo é aquele que não peca. Essa é a nossa conclusão, santo é aquele que não peca. E ontem, eu e o pastor Joelso estávamos num contexto aqui na nossa igreja, e um irmão veio comentar exatamente esse assunto da santidade. Questionar algumas questões que envolviam a santidade. O problema é que quando nós lidamos com a palavra santo dessa forma, nós a tratamos e a aplicamos em nossa vida, fazendo uso de conceitos que foram completamente modificados pela semântica da nossa cultura. Nós estamos usando um conceito que não necessariamente retrata o conceito de santidade na palavra de Deus. A palavra de Deus trata a santidade de uma forma diferente. Quando nós vamos à palavra e entendemos o significado etimológico dessas palavras, santo em hebraico, kadosh, ou em grego, hagios, em ambas as palavras, santo significa única e exclusivamente aquele que é separado para um propósito específico. Ou seja, se você estiver lendo a sua Bíblia e ver a palavra santo, é possível que a sua mente, acostumada com os conceitos da sua cultura, pense assim, santo sem pecado. Mas quando na verdade a Bíblia está dizendo assim, santo, aquele que é separado, tem um propósito divino, especial. Nesse sentido, e entenda, apenas nesse sentido a palavra santo é usada nas Escrituras, todos aqueles que são chamados a seguir a Jesus são chamados para serem santos. É por essa razão que Paulo, quando escreve as suas cartas às igrejas, ele escreve as suas cartas e ele fala assim, aos santos da igreja de Corinto,
aquele bando de pecador de Corinto, ele fala aos santos da igreja de Corinto. Quando ele escreve aos romanos, aos santos da igreja que está em Roma, aquele bando de pessoas com sérios problemas teológicos, de vida, de ética, ele chama de santos. Não porque eles pararam de pecar, não porque eles não vivem uma vida sem pecado algum, de perfeição moral absoluta, mas eles são chamados de santos porque em algum momento eles receberam a graça de Cristo e receberam então um chamado para viver uma vida separada para o serviço do Senhor. Todos nós também podemos receber esse tipo de nomenclatura, quando nós decidimos que queremos dedicar todo o nosso viver a servir o nosso Deus. E ainda, falando sobre definição de termos, nós precisamos entender aonde a santificação, então, faz parte na vida cristã. Agora há pouco, na classe bíblica, nós discutíamos isso. Quando nós falamos sobre salvação, normalmente nós confundimos o termo salvação com o termo justificação na Bíblia. E nós estamos estudando, toda a nossa igreja, em todo o mundo, estamos estudando a carta aos Romanos, em comemoração aos 500 anos da Reforma, que faz aniversário na terça-feira, dia 31. E quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos uma série de termos que Paulo e os apóstolos usam para definir a salvação. E eles então demonstram que a salvação acontece em 3 esferas, em 3 estágios. A salvação, ela tem 3 estágios. O primeiro estágio é a justificação, que é nada mais, nada menos do que o perdão de Deus. E o segundo estágio é a santificação, que é o ato de Deus em tornar os seus filhos cada vez mais santos, cada vez mais separados do pecado, cada vez mais separados do mal. E então o último ato de Deus, que é a glorificação, que é quando Deus então aniquila o pecado de nossa vida e da nossa existência, e então permite que nós vivamos uma vida perfeita. E isso somente acontecerá quando Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus. Somente nessa data. Quando nós pensamos nisso, então, nós precisamos entender que justificação, perdão, santificação, crescimento espiritual e glorificação, transformação final, essas 3 coisas, esse conjunto de coisas que acontecem na vida cristã se chama salvação. E é por isso que, quando nós falamos sobre santidade cristã, nós não podemos conceber a ideia de salvação sem santificação. Se tornou comum em nosso meio, e você deve saber disso, algumas frases e alguns conceitos, inclusive nos meios religiosos e cristãos, que começam a entender a vida cristã como sendo uma vida destituída da necessidade de viver em santidade perante Deus. Um conceito de que uma vez salvo, nós estaremos completa segurança de nunca mais perdermos a salvação, e assim sendo uma liberdade para começar a transgredir, pecar e quebrar a lei de Deus. Esses nichos teológicos que não veem a santificação como sendo necessária, começa a tratar a Deus e a sua ação para conosco como se Deus se limitasse apenas a nos declarar justos e não nos transformar justos. E aqui está o ponto. A justificação é o ato de Deus nos declarar justos. Ele diz assim, olha, este aqui a partir de agora é um justo. Ele nos justificou. Só que o processo não termina aí. Deus não quer apenas nos declarar justos. Deus quer de fato nos tornar justos. Ele quer de fato cada dia da nossa existência nos ajudar no vencer do pecado, tirar o pecado da nossa existência, até o dia do seu retorno, onde Ele tira completamente o pecado. Ele dirá que nós somos justos plenamente, ontologicamente. Assim sendo, por favor, queridos, a santificação é parte fundamental na vida de qualquer discípulo que em algum momento disse assim, eu aceito a Jesus em meu viver. Eu aceito a ação de Cristo em minha vida. A justificação só acontece na vida do cristão que permite que Deus execute em sua existência a santificação. Somente aqueles que aceitaram a santificação poderão um dia ser justificados por Deus. Somente aqueles que aceitaram ser transformados e crescerem na graça receberão perdão. Você tem a sua Bíblia aí?
Aqueles que pensam que o pecador ele está livre para pecar após o ato de ser perdoado por Deus. Paulo tem um recado em Romanos capítulo 6, verso 1 e 2. Aqueles que preferem dizer que após termos sido perdoados por Deus, podem voltar a uma vida de pecado abundante e livre para isso. Paulo tem um recado muito sério em Romanos capítulo 6, no verso 1 e 2. Paulo diz assim: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Então, depois que recebemos a graça, nós vamos permanecer, abrir a nossa barraca e viver no meio do pecado, só para que a graça abunde ainda mais? De maneira nenhuma. E Paulo coloca então uma exclamação aí. E ele diz assim: de forma nenhuma. Como que eu voltarei para uma vida que eu acabei de abandonar depois de receber a graça de Cristo Jesus? Mas eu entendo. E é fato real e confirmado em nossa vida que a santificação traz muitas dúvidas à nossa mente. Talvez no processo da salvação, a dúvida, o processo da salvação, a parte que mais traz dúvidas à mente do cristão, a parte que mais nos confunde, que mais nos faz tropeçar, pensar, refletir, que mais nos faz ter dificuldades de entender é a santificação. Como que funciona esse processo de crescer na graça? E dentro desse processo da santificação, o que mais machuca o cristão é conseguir entender como que funciona a vida do cristão perdoado por Deus na sua relação com o pecado. Por isso, nessa noite eu gostaria de abordar de forma bem breve algumas questões que têm que ver com a relação daquele que foi perdoado por Deus com o pecado. Você sabe, né? Depois que a gente foi perdoado por Deus, depois que a gente pediu perdão, Deus nos perdoa. Não tem um passe de mágica, sim, que você começa a parar de pecar. Você sabe disso, né? Você percebeu isso já? Sim ou não? Sim, né? Tá tudo certo. Pode ser que alguns aí achem que na hora que eu recebi a Cristo Jesus em meu viver, na hora que eu fui batizado, alguma chavinha virou lá dentro das minhas aptidões morais, e a partir de agora eu não tenho mais tendências pecaminosas. A partir de agora eu não peco mais. Imagina só. E alguns podem dizer assim que não pecam nem mais na dieta, não comem nem mais chocolate, não comem queijo mais. Pois é. Você sabe que todo aquele que aceita Jesus em seu coração continua tendo pecados em sua vida. E aí? Como que fica? Será se de fato eu me arrependi? Será se de fato houve alguma coisa que aconteceu no meu viver? Ou será se eu fui um hipócrita perante Jesus? E para estudar esse tema, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo São João, o Evangelho de João, capítulo 8, verso 1. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Aqueles que me conhecem sabem que eu gosto muito de trabalhar o Evangelho de João. João, capítulo 8, a partir do verso 1, há aqui um registro de uma das histórias mais belas das Escrituras. É claro que esse texto é um texto muito importante, que descreve um ato de Cristo Jesus, e é sempre bom todos nós refletirmos nessas palavras, volta e meia em nossa vida. João capítulo 8, a Bíblia diz assim no verso 1, que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e de madrugada ele voltou para o templo, melhor dizendo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Verso 3, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres devam ser apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Verso 6. Isso diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo.
como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Verso 9. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estavam. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu, tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Eu tenho duas perguntas para fazer em relação a essa história. Presta bem atenção. Vamos ver se você saca as perguntas. Primeira pergunta. Aquela mulher que foi trazida pelos escribas e fariseus para perto de onde Jesus estava. Aquela mulher pecadora que foi apanhada em flagrante adultério. Ou seja, ela foi encontrada com um homem que não era o seu marido. Aquela mulher que de fato era uma pecadora. Aquela mulher. Quando Jesus falou com ela, estava ela salva, perdoada, no momento em que Cristo falou assim: nem eu tampouco te condeno? Ou somente estaria ela perdoada caso de fato ela fosse e não pecasse mais? Entenderam a pergunta? Estava ela perdoada na hora que Jesus falou assim: olha, nem eu tampouco te condeno? Ou ela só estaria perdoada se de fato ela fosse e não pecasse mais? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Tem que ver conosco. Nós que entregamos os nossos corações a Cristo Jesus. Nós que oramos a Deus e falamos assim: Senhor, nos perdoa dos nossos pecados. Nós aceitamos a graça maravilhosa de Jesus. No momento exato em que nós cometemos um pecado, no exato momento que nós cometemos um pecado, naquele momento, nós estamos salvos ou perdidos? Entenderam a pergunta? São perguntas difíceis, né? A grande questão é que nós ficamos nos perguntando o que de fato tem que ser concluído em nossa existência para que a salvação aconteça. E a grande questão vai se resumindo e vai chegando no ponto onde nós nos perguntamos se depois de termos aceitado Jesus em nosso viver, o que nós fazemos com o pecado que ainda está atuando em nós? Se nós estamos separados por Deus pela santificação, o que a gente faz com o pecado que existe na minha e na sua vida? Que ainda trabalha no nosso viver? O que a gente faz com aqueles momentos de queda moral, de queda espiritual? Aqueles momentos em que nós falhamos com as pessoas, aqueles momentos que nós falhamos com as coisas, que nós falhamos com o nosso Deus, que nós falhamos conosco mesmo. O que nós fazemos com esses pecados? E essa pergunta é a questão que mais dificulta a vida do discípulo. O discípulo de Cristo, no processo de santificação, a todo momento se pergunta: Senhor, como que fica o meu pecado no meio desse processo todo? Como que nós vamos continuar a vivendo depois de entregar a vida a Jesus e continuar tendo quedas espirituais? Se alguém cai, Senhor, será se realmente ele entregou a vida a Jesus ou era falsidade? Se alguém falhou na vida cristã, será se de fato ele estava firme na fé ou ele estava apenas fingindo? Quando nós falamos da história bíblica, você sabe bem, toda vez que nós vamos tratar um texto, uma história, a primeira coisa que nós temos que fazer é entender o contexto daquela história. E na história dessa mulher, Jesus havia dado uma saída para orar no monte. Então Jesus volta para o templo. A Bíblia aí no verso 2 diz que Jesus foi para onde? Para o templo. E Jesus se assentou para ensinar. Era comum os rabinos se assentarem nas escadarias do templo para ensinar. Você lembra que o templo ficava exatamente no centro da cidade.
E então ali no centro da cidade, Jesus se assentou e começou a ensinar. E enquanto ele ensinava as verdades do reino de Deus, que com certeza deveriam estar sendo maravilhosas, enquanto ele fazia um dos mais belos sermões para a vida de muitos daqueles que tiveram a oportunidade de ver Jesus pessoalmente, entraram pela porta algumas pessoas gritando, um grupo de homens, os rabinos, eles conheciam muito bem, os fariseus, os escribas, os zelosos da lei, aqueles que gostavam e que desejavam obedecer à lei, e o problema deles não era o desejar obedecer à lei, o problema era a hipocrisia. Eles então traziam, pegando quem sabe pelos cabelos, uma mulher e a arrastando, e gritando, adúltera, adúltera. E eles entraram fazendo uma balbúrdia, um barulho, e entre eles e Jesus, eles pararam na frente de Jesus, colocaram então a mulher, jogaram então a mulher prostrada. E olharam para Jesus e disseram assim, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Era flagrante. Não tinha o que fazer. Todos sabiam. Não tinha nem que procurar provas. Estava claro, ela era flagrante. Ela foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? A lei a qual eles se referiam era verdade? Era verdadeira? Sim ou não? Sim, era verdadeira. Era a lei civil de Israel. Perceba. Lei civil de Israel. Ok? Era a lei civil. O apedrejamento daqueles que fizessem isso. Essa era a lei civil. Quando nós vamos para ler essa lei, nós precisamos perceber algumas coisas. Acompanhe comigo o texto de Levíticos. O texto que está em melhor dizendo, Deuteronômio, 5º livro da Bíblia. Segura o teu dedinho aí em João 8 e vá comigo a Deuteronômio, capítulo 22. Deuteronômio, capítulo 22, no verso 23. Deuteronômio, capítulo 22, verso 23. A lei dizia assim: se houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. O mandamento era forte mesmo. O fato é que essa moça foi por livre e espontânea vontade, porque em outros trechos da lei dizia que caso ela gritasse na cidade, chamando a atenção de que ela estava sendo levada à força, então ela estava o pecado não seria caído sobre ela. Ela estava sendo abusada, então ela deveria gritar na cidade. No caso, ela não gritou na cidade, ela foi por livre e espontânea vontade, se encontrou com um homem, deitou-se com ele, teve relações com ele, e ela então foi achada em falta e em pecado. Vocês perceberam alguns problemas aí nesse texto? Perceberam alguma coisa? Leia de novo. Primeiro problema. Como? Ok, a moça não ser virgem. Não é necessariamente esse o caso do texto. A questão é o trato com a mulher. Agora, percebam aí o texto, olhem bem o texto. O que está dizendo aí o texto? Os dois. Você percebeu um problema aí? Está faltando alguém. Ninguém adultera sozinho. Ou adultera? Ninguém adultera sozinho. Estava faltando alguém nessa história. A lei não estava sendo tão guardada e seguida assim. Estava faltando alguém. Segundo problema, tem um segundo problema aí no texto. Viu bem aí? Percebe o segundo problema? Qual era o segundo problema? Jesus estava onde? No templo. O templo ficava onde? No centro da cidade. O que está dizendo a lei? Era para ser levada da porta para fora da cidade. Ou seja, tudo aquilo era uma armação. Primeiro lugar, porque eles não levaram o homem junto. Segundo lugar, porque em vez de levá-la para fora da cidade, a levaram para o centro da cidade, para dentro do templo, lugar onde não deveria acontecer esse tipo de coisa.
O fato é que eles queriam pegar Jesus na prova. Se Jesus então olhasse para a mulher e falasse, não, libera essa moça, deixa isso para lá, eles teriam como acusar Jesus de dizer que ele era leviano perante a lei, que ele desobedecia a lei, e então eles teriam um gatilho para pegar a Jesus. Se Jesus falasse, apedreja, vai, mata aí. Eles falariam assim, cadê a graça maravilhosa que você diz no reino de Deus? Cadê o perdão que você fala que Deus oferece? Então Jesus estava lá numa encruzilhada. Aparentemente apenas duas alternativas. Apenas duas questões. Ou Jesus condenava ou Jesus absolvia. Se ele condenava dava problema, se ele absolvia dava problema. Jesus olhou o quadro e, com bom conhecedor da lei como ele era, ele deve ter dado uma olhada. Possivelmente o homem que havia adulterado com aquela moça fez parte da armação e talvez até estivesse ali. E a moça ali jogada, exposta para todos, quem sabe com poucas roupas, porque ela foi pega em flagrante adultério. E Jesus vê toda aquela cena e pensa numa terceira alternativa que eu e você nunca teríamos pensado. A Bíblia diz que Jesus se ajoelhou e começou a escrever na terra. Há uma tradição muito antiga que diz que Jesus escrevia os pecados daqueles homens. Sendo fato isso ou não, enquanto Cristo escrevia aquilo na terra, aqueles homens começaram a ficar atordoados. E quando Jesus se levantou, olhou no fundo dos olhos desses homens e disse assim, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que, começando pelos mais velhos até os mais novos, um por um, foram deixando o local. Então Cristo olhou para aquela mulher e você deve pensar assim, bem, quem ali naquele espaço não tinha pecado? Jesus. Então ele deve ter pego uma boa pedra. Uma pedra bem grande, quem sabe. E você deve estar esperando na narrativa que Jesus pegasse a pedra e atacasse a primeira pedra. Porque ele não tinha pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus então se agacha a ela e a perdoa. Cadê aqueles que te acusavam? Não tem ninguém, Senhor. Então nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Teria Jesus sido leviano com o pecado daquela mulher? Será que Jesus fez pouco caso? Fez vistas grossas a um pecado tão grave quanto o adultério? Quando nós começamos a refletir nessa história, nós começamos a nos deparar com Jesus um pouco diferente. Com Jesus um pouco diferente, inclusive com a nossa visão atual. Um Jesus que olha para um pecador de uma forma diferente da que nós olhamos. É possível que se algum de nós lá estivéssemos, talvez eu pegaria uma boa pedra e jogaria. Talvez não fosse uma pedra de minério mesmo, mas talvez fosse uma pedra de fofoca. Talvez uma pedra de julgamento. Talvez uma pedra de indiferença. Talvez uma pedra de acusação. A verdade é que a Bíblia diz que aquele que tinha moral suficiente para jogar a pedra, não jogou a pedra. Então quem sou eu? Quem é você para atacar pedras em pecadores? O texto vai ficando forte. Jesus então olha para aquela mulher e diz assim, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Eu preciso encerrar a mensagem de hoje entendendo dois conceitos básicos para essa história. Nós leremos alguns textos de forma rápida. E eu e você vamos precisar refletir em como Jesus lida com o pecado daqueles que se arrependem. Como que Jesus lida com o pecado daqueles que se arrependem? Há dois tipos de pecado que todos nós somos passíveis de cometer. Há dois tipos de pecado que eu ou você, que qualquer um de nós podemos cometer na nossa existência. O primeiro tipo de pecados que eu e você podemos cometer são aqueles pecados intencionais. Aqueles pecados que são vividos em rebelião. São pecados intencionais, pecados deliberados, pecados conscientes,
pecados voluntários. São aqueles na qual nós dizemos a Deus: Senhor, eu não estou nem aí para você, para a sua lei ou para o que o Senhor quer ou deseja. Eu estou em franca rebelião com o Senhor. Eu decidi viver deliberadamente, conscientemente, voluntariamente no pecado. E a Bíblia tem um verso fortíssimo que fala sobre isso em Hebreus, capítulo 10, no verso 26. Hebreus, capítulo 10, verso 26, a Bíblia diz assim, que aqueles que escolhem se vivermos deliberadamente, voluntariamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. A Bíblia diz assim, que aqueles que entenderam a graça, que a receberem em seu viver de forma plena, mas escolhem por conta própria, deliberadamente, voluntariamente, viver no pecado, eles têm a expectação única e exclusiva do juízo de Deus. Esse é o primeiro tipo. A Bíblia diz ainda, o autor de Hebreus chega a dizer, que nem resta sacrifício. Não porque se oferecesse o sacrifício Deus aceitaria. Não resta sacrifício, que é o pedido de perdão de pecados, porque não querem mais ser perdoados. Eles escolheram, essas pessoas escolheram, nós podemos chegar a esse ponto de escolher a viver completamente em pecado e não aceitar mais a graça de Deus. Não há perdão, não porque Deus não esteja disposto a oferecer, mas é porque o pecador não quer receber. Ele não está disposto a pedir o perdão oferecido por Deus. E esse tipo de pecado é um tipo de pecado que não deve haver na vida cristã. O pecado da rebelião. O pecado intencional, consciente, onde nós deixamos Deus para lá e resolvemos viver absolutos em nossas debilidades morais. Esse tipo de pecado, com a salvação, com a justificação, deve ser completamente excluído da vida do cristão. Mas há um outro tipo de pecado passível de ser cometido por todos nós. É o pecado que eu gosto de chamar de pecados acidentais. São erros no percurso. Nem tudo é pecado intencional. Às vezes, querendo acertar, querendo fazer o que é correto, nós tropeçamos e nós falhamos, e isso é comum na vida cristã. Mas perceba, esses pecados não são o caminho, eles são apenas acidentes no caminho. Eles são apenas pequenas falhas na rota, que podem facilmente ser corrigidas por um coração arrependido, por um coração sincero que busca Jesus e pede a Ele o seu perdão. Abra sua Bíblia, por exemplo, na primeira carta de João, pertinho do Apocalipse, 1 João, capítulo 3, no verso 9. 1 João, capítulo 3, no verso 9. O evangelista João diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. João está dizendo assim, olha, aquele que é nascido de Deus não vive. Ele não está falando que aquele que é nascido de Deus não peca. Ele está dizendo que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele não olha para o pecado e fala, vou viver dentro dele. João continua dizendo, 1 João capítulo 5, verso 16. Capítulo 5, verso 16, João diz assim: se alguém vir o seu irmão cometer pecado não para a morte, olha o que João está dizendo, pecado não para a morte. Se alguém vir o seu irmão cometendo pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e esse eu não digo que rogue. Verso 17, toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes, aquele que nasce de Deus, Deus o guarda e o maligno não toca. João faz uma separação e ele fala que há pecado para a morte e há pecado não para a morte. Aquele que vira o seu irmão cometendo um pecado não para a morte, roga a Deus, ore a Deus, para que Deus possa lhe dar vida.
Aquele que vê o seu irmão que está na batalha espiritual, tentando viver os parâmetros de Deus, mas eventualmente caiu, tropeçou, falhou na fé. A atitude não é atacar pedras, a atitude é dobrar os joelhos e rogar para que Deus lhe dê vida. É orar pelo irmão que pecou não para a morte. Aquele que peca para a morte, que decide por A mais B, que não quer a Jesus, o evangelista João diz, não estou dizendo para rogar por esses, eu estou dizendo para rogar por aquele que peca não para a morte. Percebe que ele fez uma separação de pecado para a morte, pecado não para a morte. Continuando na carta de João, no capítulo 1, no verso 6. Capítulo 1, verso 6 de 1 João. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Eu digo, eu tenho comunhão com Cristo, e aí então eu escolho andar nas trevas, nós estamos mentindo. Verso 7. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas mesmo andando na luz e com o sangue de Jesus purificando de todo pecado, o verso 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Ora, aquele que é nascido de Deus não vive no caminho do pecado, mas aquele que é nascido de Deus vive no caminho da luz. Mas mesmo esse que vive no caminho da luz, se disser que não tem pecado, é um mentiroso. Porque até aqueles que são nascidos da luz são passíveis de cair em pecado. E se nós cairmos em pecado? 1 João capítulo 2, verso 1. Filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Perceba que essa não é uma autorização de Deus para vivermos em pecado. Longe disso. Nada seria mais ofensivo ao caráter de Deus do que dizer que Ele nos permite viver no pecado que Ele tanto odeia. Mas o que a Bíblia está dizendo é que nós não podemos ser cegos e imaginar que o pecado não existirá mais na vida depois de termos aceitado a Cristo. Ainda existirá pecado. E acidentalmente nós cairemos. E todas as vezes que cairmos, nós poderemos voltar ao pé da nossa cama, nos ajoelhar aos pés da cruz e orar: Senhor, me perdoa. E a graça de Jesus será estendida a todos aqueles que decidiram viver por Cristo, mas continuam falhando. Por melhores que sejamos, periodicamente teremos que nos ajoelhar e clamar a Deus por perdão pelos pecados que temos cometido. Eles não são a nossa decisão deliberada, eles são os acidentes no meio dos nossos percursos. Eles não são as nossas escolhas conscientes, eles são os acidentes, as nossas decisões ruins tomadas quando nós tentamos acertar. É por isso que em hebraico há uma palavra usada para pecado, que significa errar o alvo. Eu mirei, eu fiz o meu melhor para acertar o alvo, mas quando eu joguei pelas minhas debilidades, eu errei o alvo. Tentando acertar, eu errei. Quando nós voltamos para a história daquela mulher que se tornou uma discípula de Jesus, Jesus então a perdoou e disse a ela: filha, vai, não peques mais. E continuando com o próprio evangelista João, eu escrevo essas coisas para que você não peque. Mas se porventura você pecar, se porventura acontecer, você continua tendo um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele nunca perdeu uma causa. Ele sempre estará disposto. Um discípulo verdadeiro, na santificação, lida com o pecado com completo desprezo. É repugnante o pecado para o discípulo verdadeiro. Contudo, ele entende que eventualmente ele cairá, mas ele sabe que é apenas um acidente e não a escolha do percurso. E sendo um acidente, todas as vezes que um discípulo raiz orar ao Deus do céu, clamando a Ele perdão, Deus terá o perdão oferecido. Tem você algum pecado que você quer pedir perdão nessa noite?
Tem você algum delito moral, alguma falha de caráter, alguma discórdia de relacionamentos que você quer olhar para Jesus nessa noite e dizer assim: Senhor, me perdoe. Eu decidi viver pelo Senhor, mas eu acabei pecando. Não é o que eu amo, não é o que eu quero, mas eu falhei. Me perdoe para que eu possa voltar a recomeçar a minha vida e continuar a crescer na graça. A Bíblia chama esse processo de santificação. Louvado seja Deus, porque Ele trabalha em nós. Gostaria de te convidar a ficar de pé para que nós possamos orar ao nosso Senhor nesse momento. Querido Deus, como teus filhos, pecadores, carentes da tua graça, carentes do teu perdão, nos prostramos na tua presença, tal qual aquela mulher que caiu no pecado. E nós nos colocamos na tua presença com humildade de coração e com arrependimento sincero em nossos corações. A Bíblia nunca nos disse que nesta vida, nesse lado da eternidade, nós viveríamos uma vida sem pecado. Mas ela disse que todas as vezes que nós caíssemos acidentalmente, nós poderíamos olhar para Cristo, clamar por perdão, e Ele estaria de braços abertos, tal qual o pai do filho pródigo, para nos abraçar e nos transformar e nos santificar. Nós odiamos o pecado, Senhor. O pecado é aquele que tem nos afastado de Ti e tem nos atrapalhado de ver a Cristo Jesus. O pecado é aquele que tem desmanchado os nossos relacionamentos. O pecado é aquele que tem trazido a morte, é aquele que tem trazido as doenças. O pecado é aquele que tem trazido o desprezo moral. Senhor Deus, nós odiamos o pecado, mas nós amamos a Tua graça. Por favor, Senhor, atende a esse pedido de graça que há nos nossos corações, no coração dos Teus filhos, no coração dos Teus discípulos. Por isso, Senhor, nessa noite de domingo, quando nós vamos começar uma nova semana, entendendo todas as batalhas que nós enfrentaremos a partir de amanhã, nós nos prostramos espiritualmente perante a Tua graça, clamamos de Cristo o perdão e nos levantamos confiantes, de forma confiada de que o poder de Deus atua em nossa existência pelo poder do Espírito Santo. Nós queremos viver uma vida de santidade, uma vida separada para o propósito divino, para o propósito de representar a Cristo nesse mundo. Trabalhe em nós, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a crescer na Tua graça, nos dê poder moral que nós não possuímos de nós mesmos. Que nessa noite, ó Pai, o Senhor atenda aos nossos pedidos em relação às pessoas a quem nós amamos. E nos leve para essa semana confiantes em Jesus, porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.